Sejam bem-vindos ao canal Seja um Holder. Vamos dar seguimento aqui à nossa série Holder Analise e hoje a gente vai trazer uma empresa que está sendo aí muito questionada, né, com vários problemas aí, mas a gente sabe que em meio ao caos que pode surgir algumas oportunidades. Então vamos analisar algumas notícias, o que está acontecendo com a empresa, bem como alguns números, né, o que acontece com o seu ciclo, o produto que ela trabalha, né, os altos e baixos que ela vem tendo ao longo dos anos, bem como no final, na minha concepção, se vale a pena ou não investir nessa empresa, se é um bom momento ou não. Sem mais delongas, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, que isso é muito importante para nós e nos auxilia a manter aí essas nossas séries, né? Tem a série aí da carteira do Cauê, que é a carteira do meu filho, tem aqui a série Holder Analise e temos o vídeo semanal também, que é conteúdo diverso. Perfeito? Sem mais delongas, então, vamos para a tela. Bom, começando aqui a empresa que a gente está falando é a Braskem, tá? Coloquei aqui o código de negociação BRKM3, tem a BRKM5 e a 6 também. Vamos começar analisando algumas notícias. A gente sabe que, né, quem investe, o holder, né, não se preocupa tanto com notícias de curto prazo, mas essas notícias aqui não são de curto prazo, muito pelo contrário, são notícias aí que podem impactar a empresa de forma muito forte para os próximos anos. Então, é sim notícias que vão acabar impactando no resultado da empresa. Para quem não sabe, a empresa então teve um problema lá em 2019, né, quando parte de um território lá em Maceió, onde ela faz essa extração, acabou, não rompeu, né, mas enfim, acabou provocando rachaduras em casas em volta daquele bairro, então teve um problema muito grande, tá? As áreas tiveram que ser evacuadas, e a empresa desde 2019 vem apresentando esses problemas, então tentando resolver essa situação. Então aqui, né, uma notícia recente, isso veio à tona agora, tá? A Braskem ela teve o rating rebaixado para BB+. O que é o rating? É a capacidade de risco que aquela empresa oferece para o investidor. Então, rebaixar a empresa dizendo que sim, ela tem um risco maior agora para se investir. E algo que aqui que não está nem somado pela empresa, né, que faz, né, pela Fitch, que faz essa avaliação de risco, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se aqui. MPF pede bloqueio de 1 bi da Braskem para cumprir o liminar, tá? O que é isso? A prefeitura, né, entrou com um processo contra a Braskem no total de 1 bilhão de reais. Então, essa Fitch que faz esse controle de risco, né, que faz essa análise de risco de uma empresa, ela não está contando ainda com esse 1 bilhão. Por quê? Porque o que ela diz? Ó, na agência, na visão da agência, o fluxo de caixa livre da Braskem, onde ficar negativo um período mais longo é o que esperado. Enquanto isso, a empresa permanece exposta a uma desaceleração prolongada no setor petroquímico, que resulta em um aumento significativo da dívida líquida. Então, além de aumentar essa dívida, né, tem o problema desse processo, que a análise de risco ainda, não, a agência ainda não está contando aqui. Por quê? Porque ela entende que isso é um processo que tem que ser julgado e que vai levar tempo para ser analisado, sendo favorável ou não para Braskem. Então, se isso for ainda desfavorável para Braskem, que provavelmente vai ser, né, pessoal? A Braskem ainda tem capacidade, né? Capacidade fica meio controversa, mas tem aí a possibilidade de ser rebaixado ainda mais a sua nota de crédito, perfeito? Então, tem esses poréns aqui, tem esses problemas dentro da Braskem, tá? Então aqui, mais uma notícia, MPF pede bloqueio de 1 bi da Braskem para cumprir justamente essa liminar, né, que é o valor de toda essa ação que está sendo movida contra a empresa, tá? Então tem aqui, ó, todos os atingidos cujos imóveis são localizados na área definida como criticidade zero, pelo mapa de linhas de ações prioritárias, versão 5, garantindo a justa integridade e indenização por danos morais e materiais, além dos benefícios temporários para viabilizar a realocação com dignidade com a autorização monetária correspondente. Então, é um problema assim, social, não é só financeiro, tá? É um problema social, porque envolve famílias, né, que perderam suas casas, tiveram que sair das suas residências em função disso, tá? Então, aqui, esses anúncios tudo, né? MPF acusa a Braskem de descumprir a liminar, então é o bloqueio que eles pediram. Tem mais uma notícia aqui que é relevante, né? Confirma que a Prefeitura de Maceió quer rever o valor da indenização por afundamento em bairros. Então, já se tinha um acordo, de certo modo, um acordo judicial entre a Prefeitura e a Braskem, e agora a Prefeitura de Maceió está querendo rever esse valor de indenização. Aqui, ó. O município quer rediscutir o valor de indenização de 1,7 bilhão que Petroquímica se comprometeu a pagar em julho em razão da inclusão de novo bairro em área de acompanhamento de risco. Então, esse 1,7 bilhão, a prefeitura já quer reaver esse valor, então pode subir mais ainda esses valores, tá? E para quem não sabe o que aconteceu aqui, pessoal, a Braskem, ela fura o solo, né? E aí injeta
uma substância naquele solo, né, para criar salmoura lá embaixo, né, lá, não sei quantas camadas agora é abaixo do solo, mas depois que ela injeta essa camada, cria salmoura e ela retira essa salmoura do solo, ela tem que preencher de novo esse buraco justamente para não causar problemas na estrutura, certo? No solo mesmo, não acontecer rachaduras, enfim. Só que em meio a esse processo aconteceu vazamentos do solo, o que fez com que tivesse movimentações fazendo com que casas fossem rachadas, crateras fossem abertas. Inclusive, existe aí uma possibilidade de abrir uma cratera do tamanho de um estádio. Então, realmente é bem preocupante a situação da Braskem. Então, para quem vai investir, quem pensa em investir nessa empresa, é importante sim saber dessas notícias dessas notícias da Braskem, porque elas vão impactar fortemente sua geração de caixa para os próximos anos, né? Tanto que a Fint ali estava prevendo um fluxo de caixa livre da Braskem que em 2025 seria se normalizar. Iria, na verdade, ter um superávit de 1 bilhão fluxo de caixa livre da Braskem em 2025. É isso que a agência de risco estava prevendo. Só que se esse processo já sair, esse 1 bilhão de fluxo de caixa livre em 2025 já vai virar um 0 a 0. Entendeu? E aí, se a prefeitura quer reaver o processo, já vai aumentar mais ainda. Se acontecer novas explosões, novas rachaduras, novos problemas, novas crateras, vai ter mais problema ainda. Então, tem várias coisas aqui que tem que estar por dentro, né? Para entender todo o funcionamento da empresa. E aí tem a questão social, né, pessoal? Aqui, ó, o pessoal até muros pichados. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ó. A Braskem mente, o povo chora, a justiça se cala. É difícil esperança. Então, tem toda essa questão social, né? Então, isso é uma empresa que é muito mal vista pelas pessoas, obviamente pelas pessoas que foram afetadas muito mais ainda, né? Além de todo o problema financeiro e processual que ela vem enfrentando. Agora que a gente fala, em meio ao caos, às vezes pode surgir oportunidade. Vamos dar uma olhada nos números da Braskem agora para entender um pouco melhor o que a empresa, o que está acontecendo financeiramente na empresa em si, tá? Então, a Braskem é líder no mercado de resinas termoplásticas, tá? Polietileno, polipropileno e PVC das Américas, a líder da América, é uma empresa gigante, né? Tem um market cap de 14 bilhões de reais, então tem sim todos esses problemas, mas é uma empresa muito grande, tá? A fundação há mais de 50 anos, 8.608 empregados, tá? Então não é uma empresa pequena, né? Sócio majoritário, 50% aqui NSP Investimentos, e tem, que até está em recuperação inicial, e tem aqui a Petróleo Brasileiros, né, a Petrobras, também, que é o governo, com 47% de suas ações, tá? Não é uma empresa que paga dividendos, a gente vai ver melhor depois disso, mas vamos ver aqui as ações dela. Se a gente for pegar nos últimos 10 anos, né, ela teve uma queda grande, um crescente grande até 2019, depois caiu, subiu novamente pós o cenário que a gente teve, e agora também em função de todo esse cenário, ela vem com os preços lá embaixo, tá? Importante lembrar, pessoal, em 2019 foi quando surgiu essa questão, começou as rachaduras, tá? Então essa queda grande que ela teve foi muito por causa disso. E aí é o que a gente fala de talvez oportunidades, né? Quem investiu lá realmente, lá no fundo, claro, veio a queda e logo depois veio também a pandemia, mas quem comprou aqui no fundo teve um ganho muito alto, porque ali em 2021 ela atingiu as máximas dela, tá? E agora vem novamente nessa queda grande, também em função, né, puxado por essa expectativa, essas notícias que vem ocorrendo. Então, a gente tem que entender, a empresa ela já é cíclica, né? Então a gente vê que os produtos que ela trabalha são commodities de certo modo, tá? Quando a gente vai ver que ela trabalha 64% com químicos, né? 29% com polietileno, enfim, outras coisinhas menores. Mas isso aqui tem sazonalidade. Então vai ter períodos de altos e períodos de baixo. Então, empresas que têm essa sazonalidade, empresas que são cíclicas, se investir para só carregar por longo prazo, pode não ser a melhor estratégia nessas empresas, né? A gente procura empresas boas para se investir, mas pode não ser a melhor estratégia nessas empresas. Por quê? Porque, como eu falei, como vocês viram, ela vai ter ciclos bem definidos, né? Então, se a gente for pegar a Braskem, lá em 2005 ela estava sendo negociada a R$ 11. Hoje ela está sendo negociada a R$ 17, né? Então realmente está um preço bem baixo, mas ela teve ciclos de alta, ciclos de baixa, de lateralização, ciclo de alta, baixa. Então essas empresas é natural que tenham isso e a gente vai ver nos seus logo mais nos seus resultados, tá?
Uma coisa importante aqui também da gente entender e ver, que se a gente for pegar quem investiu lá no início na Braskem, ó, lá em 98, teve um retorno anual médio de 14% ao ano, nesses 26 anos. Então, é um retorno anual médio muito bom, né? Que considera os dividendos, é um retorno sim muito bom, tá? Então, embora tenha essa parte cíclica, quem começou lá no início teve sim um retorno interessante na empresa, tá? Mas tem que ter um cuidado. Cotação versus lucro líquido, então a empresa agora operou em prejuízo, né, nos últimos anos, ou último ano, né? E aqui quando a gente vai para o resultado dela, tá, a gente vê justamente isso, né? A receita líquida, embora ela seja crescente, tá, ao longo dos anos, teve um boom muito grande aqui, né, 2021, tá? Que foi quando explodiu também o plástico, as commodities, tudo, tá? Então acabou explodindo muito, isso fez com que o resultado da empresa seja fortemente impactado. Mas quando a gente vai aqui para a parte de lucro líquido, a gente vê que ela tem uma oscilação muito grande, desde 95 lá. Lucro, 1 ano de prejuízo, 2 anos de lucro, 2 anos de prejuízo. 5 anos de lucro, 1 ano de prejuízo, 2 lucro, prejuízo. Então, isso se dá ao longo de todo o tempo. Então, tem que entender o cenário dessa empresa, tem que entender que ela não vai ser uma empresa que vai crescer de forma constante os seus lucros. Ela vai ter altos e baixos, altos e baixos. E a dívida vem aumentando, chegando numa dívida agora bem preocupante, tá? A gente pode ver que por mais que tenha esses altos e baixos ao longo do tempo, a dívida sempre esteve ali, né, não vou dizer controlada, porque uma dívida, vamos dizer, de 4,1 já meio alta, né, mas 6,1 um pouquinho alta, mas teve sempre um ano baixava, outro ano aumentava, baixava, ano baixava. Então, quando a dívida chegava a ser muito alta, como aqui, ó, eles amortizavam parte da dívida, pagavam a dívida aqui. Então, sempre foi um cuidado da Braskem. Só que agora ela está com uma dívida líquida bem alta em relação ao seu EBITDA. Uma dívida líquida de 14,5, porque o seu EBITDA também caiu de forma considerável. Tá? Então, é um cuidado que você tem que ter. Um endividamento está lá em cima, tem essas questões de processos. Tá? Fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa operacional, quanto a empresa consegue gerar de caixa operacional. Embora até nos anos que ela teve prejuízo, se a gente for ver, ela consegue gerar um bom caixa operacional, né? Isso não aconteceu esse ano, porque tem todos esses problemas. Então, é um cuidado também que se tem que ter. Dividendos, é uma empresa que não tem aí um histórico de boa pagadora de dividendos, tá? Muito por essa sazonalidade também das suas receitas, ela vai pagar quando tiver um resultado bom. Então, podemos ver aqui que o ano que ela mais pagou foi aqui, né? 5 bi de dividendos, que foi o ano de 2021, quando ela teve esse boom na receita, esse EBITDA enorme também, um lucro líquido muito alto. Então, tem todas essas questões, tá? Quando a gente vai para a parte... deixa eu mostrar a receita da empresa, então a receita, grande parte ainda vem do Brasil, tá? 58%. Ainda tem uma parte dos Estados Unidos e outros aqui, então pega México, Argentina, Alemanha, enfim, tem vários países aqui. Quando a gente vai para outra parte de indicadores, vamos dar uma olhadinha aqui... Preço sobre valor patrimonial da ação. Então, a gente vê que ela está número 2,8. Se for pegar média dos últimos anos, ela vem sendo negociada bem abaixo. Tá? Preço sobre EBITDA está ali na média também, não está muito acima. Tá? Aqui, valor de firma sobre EBITDA, também é um indicador que muitos gostam de utilizar. Se for ver por aqui, ela está nas máximas, porque o EBITDA caiu muito, tá, pessoal? Isso aqui tem que ter um cuidado também. Meu Deus do céu, ela está lá em cima. Então, ela está caríssima. Mais ou menos, né? Porque a EBITDA é um indicador que vai variar ao longo do tempo. Se for pegar o último ano agora, ele caiu bastante esse EBITDA. Então, é natural, por isso que também fez com que esse indicador ficasse lá em cima, tá? Se for ver o valor de mercado da empresa, a empresa perdeu bastante valor de mercado, né? Estava cotada a 45 bi ali em 2021, hoje está sendo cotada a 14 bi, então uma queda bem considerável. Tá? Proventos, como eu comentei, não tem nada demais. Margens baixíssimas, tá? E se a gente for ver aqui o histórico das suas margens brutas não é tão baixo assim, chegando a casa dos 15 a 25%, tá? Mas para margem bruta não é muito alto. A gente sempre fala que tem várias boas empresas aí que estão margem bruta acima de 50%, que seria uma margem boa, né? E claro, tem que ver o gap que isso tem para a margem líquida depois, qual é essa diferença. Mas agora, ultimamente, está uma margem bruta bem baixa. Em função dos resultados recentes, a pessoal, a margem líquida, então, aqui está negativo, né? Mas se for ver, então,
nos períodos que ela realmente teve um lucro, a margem líquida é bem baixa, tá? Está sempre abaixo dos 10%, só 2021 foi uma exceção em função dos seus resultados, né? Crescimento da empresa. A receita, então, vem crescendo, se eu pegar o CAGR de receita aos 5 anos, vem crescendo em partes, tá? Vamos voltar lá, deixa eu voltar para o fundamentei aqui, que a gente pode comparar os dois lados daí. A gente vê aqui um CAGR de receita crescente de 14,4% de média anual, tá? Só que, mesma coisa. Vamos lá. Aqui. Por causa dos últimos 5 anos, tá? Se dá muito, né? Pelo que ela teve aqui em 2021. Então, pega uma média anual, tem essa crescente de 14,4%, tá? Vamos ver como é que vai ser também os próximos resultados, né? Em função de tudo que vem acontecendo com a empresa, tá? E a alavancagem, então, dívida líquida, né? Sobre EBITDA, muito alto. Liquidez corrente tá ok, né? Liquidez corrente acima de 1, então tem mais ativos que passivos, tá? Pelo menos isso aí tá ok. Mas tem todas essas questões processuais que nós comentamos aí. Bom, pessoal, seguinte. Não foi. Voltando aqui então para minha tela, tá? É uma empresa que carrega um risco muito grande, tá? Eu não vejo ela como sendo uma oportunidade de investimento, muito pelo risco que ela carrega. Pelo menos, eu não quero ser sócio de uma empresa que tenha muito forte essa questão social, esse problema social agora, né, do que vem acontecendo. Por mais que eles possam tomar medidas eles vão ajudar as famílias, vão pagar lá a indenização para as famílias, mas é uma questão muito forte, tá? Que aconteceu ali, quando vê pode acontecer em outros lugares. Então, não, para mim, não vale a pena investir numa empresa e carregar esse risco ao longo da vida, né? A gente sabe que a gente investe aqui por longo prazo, então pode ser daqui a pouco um momento de quem quer aproveitar ciclos, tá? Mas não é o estilo que a gente investe, né? Nosso estilo de investimento aqui, holder, não é isso que a gente procura. E algumas pessoas até, a gente teve um comentário, a gente fez um vídeo semana passada sobre a Braskem, tá no nosso canal, vale a pena olhar, discutindo um pouco mais esses temas, né? E aí um inscrito até pediu para nós, tá, e esses terrenos todos que estão em volta ali, a Braskem, se pagar toda essa indenização, ela não pode virar dona desses terrenos e daqui a pouco isso aumentar seu valor de mercado? Então eu comentei, até pode, só que é essa questão, até pode. E pagar toda essa indenização, quanto eles vão pagar? Será que esses terrenos realmente vão se valorizar a ponto de aumentar o market cap da empresa? Porque a gente não sabe como é que está a situação desses terrenos, né? Então, realmente vai valorizar aquilo a ponto de compensar o tanto que eles vão ter que tirar de caixa para pagar essas indenizações. Então, são vários os poréns, são várias as dúvidas que estão norteando essa empresa agora. E aí eu prefiro não me expor, né? Eu prefiro não correr esse risco. Eu gosto de deitar de noite e saber que as empresas que estão ali são empresas boas, são empresas que estão com gente capacitada, trabalhando para mim, que não vou acordar amanhã e ver uma bomba enorme na empresa. Não que não possa acontecer, né, pessoal? Mas quanto menos eu estiver suscetível a empresas que podem me trazer uma preocupação muito grande, principalmente do dia para a noite, melhor para mim. Então, eu não invisto, jamais investiria nessa empresa, tá? Não gosto também do setor. Sendo bem certo que vocês, é um setor que eu não tenho tanto conhecimento, então é mais um ponto para mim não perder tanto tempo numa análise, né? Então, um setor que eu não tenho conhecimento, um setor que passa por altos e baixos, né? Então, a volatilidade é muito grande. Eu não gosto muito de empresas cíclicas, eu prefiro empresa que tenha uma prospecção de crescimento constante ao longo do tempo, setores que vão ser perenes ao longo do tempo e não passam por altos e baixos, por oscilações de mercado, então é o que eu gosto mais. Mas cada um tem a sua ideia de investimento, cada um tem suas características, enfim. Cada um tem que saber o que faz, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo outros ativos que vocês querem que a gente acabe trazendo aqui para vocês, analisando, né? Pode ser no exterior também, não precisa ser só aqui no Brasil, tá? Stocks, REITs, a gente vai trazendo aqui a análise para vocês, beleza? Valeu!